Andrew Kiernan? Sou eu. Eu quero ver Almeida. Eu não conheço nenhum Almeida. Delmônico me passou uma cópia do documento. A garota escreveu isso, eu vi. O que é isso? Talvez seja a relíquia cristã mais importante que já foi encontrada. Por quê? É um manuscrito em aramaico do século I, descoberto perto das cavernas do Mar Morto, nos arredores de Jerusalém. Almeida e eu concluímos que é um evangelho de Cristo, em suas próprias palavras, aramaico. Mas existem facções no Vaticano que acreditam que esse documento poderia destruir a autoridade da Igreja moderna. Como? São as palavras de seus discípulos na noite da última ceia. As instruções aos discípulos de como continuar a Igreja depois da sua morte. E por que isso seria tão ameaçador? Quando passamos nossas conclusões à comissão do Evangelho, Houseman ordenou que parássemos o trabalho. Almeida se recusou, roubou o documento e desapareceu. Em nossa ausência, Houseman nos excomungou. Não tem ideia de onde ele está? Ele não quer que o encontrem até que ele acabe a tradução. Espere, eu vou lhe mostrar. Delmônico, eu e Almeida estávamos traduzindo o novo Evangelho juntos. Eu já vi esse homem, 3 semanas atrás, no Brasil. Sim. Ele morreu. Como você sabe? Porque eu o vi em um caixão em uma igreja em Belo Quinto. Eu sinto muito. Então acabou. Está perdido para sempre. Por que pararam o trabalho? Por que esse evangelho era tão ameaçador? Olha a seu redor, padre. O que está vendo? Eu vejo uma igreja. É um prédio. A verdadeira igreja de Cristo. É muito mais que isso. Não está em madeira e pedra. Eu amo. Eu não preciso de uma instituição entre mim e ele. Entende? Apenas Deus e o homem. Sem padres nem igrejas. As primeiras palavras no Evangelho são: o reino de Deus está dentro de você e ao seu redor, não em prédios de madeira e pedra. Corte um pedaço de madeira e lá estarei. Levante uma pedra E me encontrarás. Sim, irmão. Destruam esse templo. E em 3 dias eu o levantarei. Tu o levantarás em 3 dias? A construção desse templo demorou 46 anos. Mas o templo de que falava era o seu corpo. Esse tabernáculo permaneceu na terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas estas coisas? Eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa. Porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra. E tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo. Embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos profetas de vocês, também somos descendência dele. Homens atenienses,
Em tudo, vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem, se porventura tateando, o pudessem achar. Ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra, esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amós capítulo 5. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis do seu vinho. Papai estudava ali, ó. Onde tem essa igreja? É. Era uma escola, e a escola faliu, aí construíram essa igreja evangélica no lugar. Aí depois da aula, atravessava a rua, tomava sorvete ali, ó. Sorvete da igreja? Não, ali não era uma igreja ainda, era só sorveteria mesmo. Era o pastor que vendia sorvete? Não tinha pastor, era só sorveteria. Que doido. É. E ali atrás, tá vendo? Ali era um cinema. Em cima da igreja? Não, é que os 2 andares eram cinema. Era tudo um cinema ali. Não tinha igreja, era tudo cinema. Onde é que as pessoas rezavam? Na igreja. Elas tinham que sair de casa e ir andando até uma igreja? Isso. Não era só sair e dar de cara na igreja, não? Não. Igreja era 2 por bairro no máximo, tipo um teatro. O que é teatro? Teatro era um lugar onde as pessoas iam pra ver as outras se apresentar. Tipo uma igreja? É tipo uma igreja, mas sem pastor. As pessoas rirem, chorarem, se emocionarem. Tinha milagre? Não tinha milagre. Então melhor uma igreja, né? Vamos embora que você tá atrasado pra igreja, vai. Nesse canal aqui, ó, eu assistia filme. Não era culto? Não, era filme. Culto virou depois que a igreja comprou o horário do filme. E nesse outro aqui, ó, aqui era jornal. De Cristo? Não, do Boechat.
1 Coríntios, capítulo 3. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Alguns fariseus perguntaram quando ia chegar o reino de Deus. Quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, está aqui ou está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Chegará o tempo em que vocês vão querer ver um dos dias em que o Filho do Homem já tiver chegado, mas não verão. Alguns vão dizer a vocês: olhem aqui, ou olhem ali. Porém, não saiam para procurá-lo. Porque, assim como o relâmpago brilha de uma ponta do céu até a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Mas primeiro ele precisa sofrer e ser rejeitado pelo povo de hoje. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Vocês todos são meus filhos e estão perdidos, porque seguem líderes cegos. Mas eu estou aqui agora. Estou aqui por vocês. Tudo o que eles construíram cairá! E das cinzas de seu mundo, nós construiremos o melhor! Obrigado por ver o vídeo. Se possível, clique em gostei e favorite o vídeo.